Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 28 de junho, 2 Reis 13, 1 a 14, 29. Joacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acacias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Joacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Acera permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Joacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joacás morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoás, foi seu sucessor. Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho, Jeroboão II, foi o seu sucessor. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos.
Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela época, como até hoje, não quis destruí-los completamente nem expulsá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, reconquistou as cidades que Ben-Hadad havia tomado de seu pai Jeoacás. Jeoás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoada e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo de seu pai, Joás. Amazias não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nestes lugares. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal, conquistou a cidade de Sela e mudou seu nome para Joqutel, como se chama até hoje. Certo dia ele enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel. Com este desafio, venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. De fato, você derrotou Edom e está orgulhoso disso. Mas contente-se com sua vitória e fique em casa. Por que trazer desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir. Então, Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os 2 exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, filho de Acacias, rei de Judá, em Bet-Semes. Em seguida,
marchou para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo do Senhor. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. Depois voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele fugiu para Lax. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou o rei, seu filho, Uzias, de 16 anos, como sucessor de seu pai, Amazias, depois que seu pai morreu, e se reuniu a seus antepassados. Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Jeroboão II, filho de Jeoás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amatai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel, tanto para escravos como para livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los, e porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Jeoás, para socorrê-los. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão II, tudo o que ele fez, a extensão de seu poder, as guerras que travou e como ele recuperou para Israel as cidades de Damasco e de Amate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão II morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. Atos 18, 23 a 19, 12. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito. Um judeu chamado Apolo era um orador eloquente, que conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer
Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo, então, deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Salmo 146, 1-10. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confiem nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre, ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Provérbios 18, 2 e 3. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo.